A criança, Maria Montessori. Prefácio. Infância, problema social. Iniciou-se há alguns anos um movimento social a favor da infância, sem que alguém em particular tomasse tal iniciativa. Ocorreu algo semelhante a uma erupção natural em terreno vulcânico, na qual produzem-se espontaneamente fogos dispersos aqui e acolá. Assim nascem os grandes movimentos. Não há dúvida quanto à contribuição da ciência. Foi a iniciadora desse movimento. A higiene começou a combater a mortalidade infantil. Posteriormente, demonstrou que a criança era vítima de fadiga estudantil, mártir desconhecida, condenada à pena perpétua, pois sua infância terminava no momento da conclusão da escola elementar. A higiene escolar descreve crianças desventuradas, de espírito oprimido e inteligência cansada, ombros encurvados e peito estreito, uma infância predisposta à tuberculose. Finalmente, após 30 anos de estudos, consideramos as crianças seres humanos abandonados pela sociedade e, sobretudo, por aqueles que lhes deram e conservam a vida. O que é a infância? Um incômodo constante para o adulto preocupado e cansado por ocupações cada vez mais absorventes? Já não existe lugar para a criança nas residências mais acanhadas das cidades modernas, onde as famílias se acumulam em espaço reduzido. Não há lugar para elas nas ruas porque os veículos se multiplicam e as calçadas estão apinhadas de pessoas apressadas. Os adultos não dispõem de tempo para se ocuparem com elas, pois são oprimidos por compromissos urgentes. Pai e mãe são ambos obrigados a trabalhar, e quando falta emprego, a miséria atinge tanto adulto como crianças. Mesmo nas melhores condições, a criança fica confinada em seu quarto, entregue a desconhecidos assalariados, não lhe sendo permitido acesso às partes da casa onde habitam as pessoas às quais deve a vida. Não existe qualquer refúgio no qual a criança se sinta compreendida, onde possa exercitar a atividade própria da infância. Deve comportar-se bem, manter-se em silêncio, sem tocar em coisa alguma, porque nada lhe pertence. Tudo é inviolável, propriedade exclusiva do adulto, vedado à criança. O que possui ela? Nada. Há poucas décadas, nem mesmo existiam cadeiras para crianças. Donde se originou a célebre expressão, hoje apenas metafórica, te segurei no colo. Quando a criança sentava-se nos móveis dos adultos ou no chão, era repreendida. Tornava-se necessário que alguém a pegasse no colo para que pudesse sentar. Eis a situação de uma criança que vive no ambiente dos adultos, um importuno, que procura algo para si e não encontra, que entra e logo é repudiado. Uma situação semelhante à de um homem privado de direitos civis e de ambiente próprio. Um ser marginalizado pela sociedade que todos podem tratar sem respeito, insultar e castigar por força de um direito conferido pela natureza, o direito do adulto. Em decorrência de um curioso fenômeno psíquico, o adulto nunca se preocupou em preparar um ambiente adequado ao seu filho. Dir-se-ia que se envergonha dele na estrutura social. O homem, ao elaborar suas leis, deixou o próprio herdeiro sem leis e, portanto, fora delas. Abandona-o, sem orientação, ao instinto de tirania existente no fundo de todo o coração adulto. Eis o que devemos dizer a respeito da infância, que vem ao mundo trazendo novas energias que, na verdade, deveriam constituir o sopro regenerador capaz de dissipar os gases asfixiantes acumulados de geração em geração durante uma vida humana cheia de erros. Repentinamente, porém, na sociedade, há séculos cega e insensível, provavelmente desde a origem da espécie humana, surge uma nova consciência relativa ao destino da criança. A higiene ocorreu em seu socorro como para um desastre, uma catástrofe que causasse inúmeras vítimas. Lutou contra a mortalidade infantil no primeiro ano de vida. As vítimas eram tão numerosas que os sobreviventes podiam ser considerados salvos de um dilúvio universal. A vida da criança assumiu um novo aspecto quando, no início do século XX,
A higiene começou a penetrar nas classes populares. As escolas transformaram-se de tal maneira que aquelas com pouco mais de uma década de existência pareciam datar de um século. Através da meiguice e da tolerância, os princípios educativos introduziram-se tanto nas famílias como nas escolas. Além dos resultados alcançados, graças aos projetos científicos, existem também aqui e ali muitas iniciativas ditadas pelo sentimento. Muitos dos reformadores atuais levam as crianças em consideração, reservando-lhes jardins, projetos de urbanização, construindo-lhes áreas de recreação nas praças e parques. Pensa-se na criança quando se edificam teatros. Para ela, publicam-se livros e revistas, organizam-se viagens, fabricam-se móveis de dimensões adequadas, desenvolvendo-se, enfim, uma organização consciente das classes. Procurou-se organizar as crianças, incutindo-lhes a noção de disciplina social e dignidade que resulta em favor do indivíduo, como ocorre em organizações do gênero, dos escoteiros e das repúblicas infantis. Os revolucionários reformadores políticos da atualidade tentam assenhorar-se da infância a fim de transformá-la num instrumento dócil dos seus desígnios. Hoje em dia, a infância está sempre presente, seja para o bem ou para o mal, tanto para ser lealmente auxiliada como para o objetivo interesseiro de usá-la como instrumento. Nasceu como elemento social poderoso e introduz-se em toda parte. Já não é apenas um membro da família. Já não é o menino que, aos domingos, vestido de seu melhor traje, deixava-se levar docilmente pela mão paterna, preocupado em não sujar a roupa domingueira. Não, a criança é uma personalidade que invadiu o mundo social. Ora, todo movimento tem em seu favor um significado. E como já foi dito, este não foi provocado nem dirigido por iniciadores ou coordenadores por alguma organização. Consequentemente, podemos dizer que chegou a hora da criança. Um importantíssimo problema social apresenta-se, portanto, em toda a sua plenitude, o problema social da infância. Urge avaliar a eficácia de tal movimento. Sua importância para a sociedade, para a civilização, para toda a humanidade é imensa. Todas as iniciativas esporádicas nascidas sem ligações recíprocas são provas evidentes de que nenhuma delas tem importância construtiva, constituem apenas a comprovação do nascimento, ao nosso redor, de um impulso real e universal no sentido de uma grande reforma social. Tal reforma é tão importante que anuncia novos tempos e uma nova era civil. Somos os únicos sobreviventes de uma época já ultrapassada, na qual os homens preocupavam-se apenas com criarem para si próprios um ambiente fácil e cômodo, um ambiente para a humanidade adulta. Encontramo-nos agora no limiar de uma nova era em que será necessário trabalhar em favor de duas humanidades diferentes, a dos adultos e a das crianças. E caminhamos para uma civilização que deverá preparar dois ambientes sociais, dois mundos distintos, o mundo dos adultos e o das crianças. A tarefa que temos a cumprir não é a organização rígida e exterior dos movimentos sociais já iniciados. Não se trata de facilitar uma coordenação das diferentes iniciativas públicas e particulares em favor da criança. Nesse caso, tratar-se-ia de uma organização dos adultos para prestar auxílio a um objeto externo, a infância. Pelo contrário, o problema social da infância penetra com suas raízes na vida interior, chegando até nós, adultos, para despertar-nos a consciência, para renovar-nos. A criança não é um estranho que o adulto possa considerar apenas exteriormente com critérios objetivos. A infância constitui o elemento mais importante da vida do adulto, o elemento construtor. O bom ou o mal do homem na idade madura está estreitamente ligado à vida infantil na qual teve origem. Sobre ela recairão todos os nossos erros, que repercutirão nela de maneira indelével. Morremos
mas nossos filhos sofrerão as consequências do mal que lhes terá deformado para sempre o espírito. O ciclo é contínuo e não pode ser interrompido. Tocar na criança significa tocar no ponto mais sensível de um todo, que tem raízes no passado mais remoto e se dirige para o infinito do futuro. Tocar na criança significa tocar no ponto mais delicado e vital, onde tudo se pode decidir e renovar, onde tudo redunda na vida, onde estão trancados os segredos da alma, porque ali se elabora a educação do homem. Trabalhar conscientemente em favor da infância e perseverar a fundo nesse trabalho, com a prodigiosa intenção de salvá-la, equivaleria a conquistar o segredo da humanidade, como já foram conquistados tantos segredos da natureza. O problema social da infância é como uma pequena planta que mal brotou do solo e que atrai pela sua frescura. Constataremos, porém, que esta planta possui raízes resistentes e profundas, difíceis de extirpar. É preciso escavar profundamente para descobrir que tais raízes se espalham em todas as direções que se estendem longe. Como um labirinto, para arrancar a planta seria necessário remover toda a terra. Essas raízes são o símbolo do subconsciente na história da humanidade. É preciso remover coisas estáticas, cristalizadas no espírito do homem, que o impedem de compreender a infância e de adquirir um conhecimento intuitivo de sua alma. A impressionante cegueira do adulto, sua insensibilidade em relação aos filhos, frutos de sua própria vida, certamente possuem raízes profundas que se estendem através de gerações, e o adulto que ama as crianças, mas que as despreza inconscientemente, nelas provoca um sofrimento secreto que é um espelho de nossos erros e uma advertência quanto à nossa conduta. Tudo isso revela um conflito universal, ainda que inadvertido, entre o adulto e a criança. O problema social da infância nos faz penetrar nas leis da formação do homem e nos ajuda a criar uma nova consciência, levando-nos consequentemente a uma nova orientação de nossa vida social.